Olá, pessoal. Bom dia, meus amigos. Aqui é o André Naves falando. Hoje eu estou com um grande amigo meu aqui ao lado, mas antes de apresentá-lo, eu queria fazer minha descrição. Eu sou uma pessoa branca, pele clara, cabelos e barba castanha, castanhos escuros já ficando grisalhos, os olhos verdes. Atrás de mim tenho livros, obras de arte e plantas. Aqui ao meu lado está o Rômulo Gambardella. Daqui a pouco ele vai se apresentar assim da mesma maneira que eu fiz. E também eu queria aproveitar para convidá-los todos para a grande novidade do Diário PCD. A partir de agora, vocês podem ser assinantes do Diário PCD, entrar para o clube de assinaturas do Diário PCD e contribuírem para que esse trabalho continue sendo realizado. Digo mais, tem muito trabalho, tem muito material interessante que todas as pessoas com deficiência e aquelas relacionadas podem pesquisar, vão gostar, vão entender melhor. Tem muita coisa boa. Vamos lá, Rômulo. Um grande prazer estar aqui falando com vocês, meu grande amigo André, um grande irmão, né, que a vida nos deu, e me conectar sempre com pessoas com a história incrível igual a sua, para mim é uma honra estar aqui falando para pessoas tão incríveis. Então vamos lá, eu sou o Rômulo Gambardella, sou branco, uso barba também, assim como de pele branca, né? Uso barba também como o André. A minha é um pouco maior e castanha, né? Tenho olhos bem pequenininhos e castanhos. E eu sou palestrante, eu sou treinador comportamental e a minha carreira é baseada em pessoas, né? Então eu sempre falo que todos os nossos treinamentos, as nossas imersões, os nossos desenvolvimentos são em cima de pessoas. As pessoas, elas precisam ser treinadas, elas precisam ser motivadas. Rômulo, é a partir disso que eu queria falar. Você tem uma experiência enorme, se não me engano, são 15 anos em vendas. Queria que você falasse essa técnica de vender. Essa técnica de vender, você precisa enxergar a pessoa, saber quais são as características delas, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, entender a individualidade. Nesse sentido, você realiza vendas. Eu gostaria muito que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre como é necessário poder enxergar. Enxergar é diferente de ver, pessoal. Enxergar a gente percebe com a alma, ver com os olhos. Então, nós precisamos saber enxergar as outras pessoas. Rômulo, comenta um pouco, por favor. André, muito legal a sua colocação. E eu sempre quebro algumas crenças do mercado, do dia a dia. Criou-se uma crença no mercado negativa de que o vendedor é aquele cara charlatão, de que o vendedor é aquele cara bom de papo e de que o vendedor é aquele cara que vai te empurrar a todo custo. Como toda profissão, existem pessoas com virtudes, com qualidades, e existem pessoas que já não são tão idôneas, então não posso falar pelos outros, né? Mas a área de vendas, a técnica de vendas, nada mais é do que a venda, ela surge de uma necessidade de resolver algum problema ou resolver alguma vontade, né? Que a gente brinca como dor, resolver alguma dor. Então, todas as vendas, ela se trata de entender de pessoas, né? Sim, Por mais que ela seja B2C, que é business to cliente, né? Que é a venda para um cliente consumidor final, ou B2B, que é empresa vendendo para empresa, por trás dessa empresa existe uma pessoa que vai falar o famoso sim ou o temido não, né? Então, quando você vai para um processo de negociação, para um processo de vendas, você precisa entender de
pessoas. Quando você entende de pessoas, o teu jogo muda. Aí você entra para um jogo profissional. Sim, e para entender de pessoas, como é que você fez? Teve alguma técnica? Foi da sua sensibilidade? Como você aprendeu a entender de pessoas? Porque Eu, entender de pessoas, desculpa, Rômulo, nada mais é do que isso, enxergar mesmo, é ter exato, contato com pessoas exato. diferentes, é respeitar, é saber como elas são, como elas fazem. Pode falar, Rômulo, por Claro. favor. Eu quando eu estava na área de vendas, eu falei, poxa, eu quero entender mais de pessoas. Eu entendi que o jogo era sobre pessoas. Eu falei, cara, como eu tenho que entender mais? Será que eu tenho que melhorar? Aí eu falei assim, puxa, para eu melhorar os meus relacionamentos, né, nesse processo, eu tenho que melhorar o quê? A minha comunicação, que é o colchão da base de todos os relacionamentos, né? É a base de uma pirâmide, vamos falar metaforicamente assim, né? A base de um triângulo é a comunicação. Então, todo relacionamento, para ele ser assertivo, seja em vendas ou não, ele precisa ter uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais empática. É exatamente o que brilhantemente você falou, é você enxergar, né? Se conectar com a alma. Porque tem pessoas que não fazem isso, que querem a todo custo empurrar um produto ou um serviço, e aí o que, que ela faz? Ela faz uma venda, mas ela não conquista um cliente. E aí é o grande pulo do gato. Ah, tá. É conquistar no bom sentido, assim, Sim, enxergar, ter empatia, construir uma conexão com o seu cliente. exatamente, exatamente. E olha que incrível, se você for parar para pensar, todo mundo é vendedor. Você vende uma ideia, você precisa vender uma ideia para o teu chefe, por exemplo, quem é funcionário, para você permanecer no trabalho, você precisa vender que você é um bom funcionário, que você contribui, você precisa vender uma imagem para o seu cônjuge, para a sua cônjuge, que você é um bom partido. E você para ver, até esses relacionamentos, na forma iniciática deles, precisavam e precisam de uma comunicação assertiva, para que gere conexão, para que gere rapport, que a PNL fala muito, né? Que é essa conexão, é você se conectar, é você ter empatia, para que esse relacionamento se permaneça e perdure por muitos e muitos e muitos anos. Assim que todos queremos. Inclusive, agora, no papel de vendedor, estou tentando vender o clube de assinantes aqui para quem quiser participar, quem quiser contribuir com essa construção desse caminho tão importante aqui, caminho da inclusão no Diário PCD. Vou até Mas, colocar um ponto, vou até colocar um ponto. diga Se lá. eu fosse essa galera, eu não perderia tempo e assinava logo, porque tudo que tem, todos os conteúdos que tem aqui são incríveis e com certeza vão exponencializar aí toda a mentalidade que a gente precisa ter nesse mundo, né, André? Isso. Aliás, porque enxergar as pessoas, perceber com a alma, é ter bons conhecimentos, é se informar. Então, eu acho que o Diário PCD é uma ferramenta fundamental para a gente poder enxergar, para a gente poder se conectar, para a gente poder ter uma voz pela inclusão, construir um mundo estruturalmente mais inclusivo. Mas, Rômulo, eu queria que você falasse exatamente, porque esse papel de enxergar pessoas, se conectar com pessoas, que é o papel das vendas, ele tem muito a ver com a questão da inteligência emocional e com a questão, inclusive hoje em dia, que a gente está tendo uma epidemia de problemas emocionais nas pessoas. Eu gostaria que você falasse e como se conectar com os outros
é tão importante, até como uma forma de profilaxia mental e emocional. Sim. André, esse assunto é muito bem visto e muito necessário no mundo, porque, infelizmente, o mundo está doente, né? Nós estamos, por exemplo, nada é por acaso, né? Nós estamos no mês de setembro, e setembro é o mês, é o setembro amarelo, né? Que a gente fala que é o cuidado com a saúde emocional. Infelizmente, o índice de suicídio até nos jovens aumentou bastante. Eu acredito que se deva muito pela sociedade, principalmente pela pandemia. Então, esse termo... Só deixa eu falar, nada é por acaso mesmo, porque o setembro é amarelo por causa das questões de saúde mental. E ele também é verde por causa das pessoas com deficiência. É Olha o que mês bacana. das pessoas com deficiência. Olha que bacana. E ele mostra que só através da construção de uma sociedade mais inclusiva será possível nós aliarmos o verde ao amarelo. Isso é, nós poderíamos melhorar a saúde mental construindo uma sociedade mais inclusiva. Olha que incrível. Olha que Pode incrível. falar. E nada é por acaso mesmo. Nada por acaso. E é muito importante, eu até, quando eu comecei a dar os treinamentos, eu comecei a dar treinamentos de venda, depois eu fui para comunicação e depois eu comecei a ver que as empresas e os lugares precisavam de inteligência emocional. E aí eu preciso até diferenciar um pouquinho, rapidamente, a inteligência emocional e a saúde emocional. As duas Tá. são muito importantes. Só que a saúde emocional é você aprofundar na saúde da sua mente, na saúde das suas emoções. E a inteligência emocional nada mais é do que a capacidade de você gerenciar as suas emoções. Então, para o seu dia a dia, para a sua aplicabilidade no seu trabalho, na sua casa, você precisa ter uma inteligência emocional para que os seus relacionamentos sejam mais assertivos, sejam melhores, para que você seja mais produtivo, seja mais empático, seja mais inclusivo. Porque quando você Perfeito. tem inteligência emocional, você é tudo isso, né? E esse termo saiu para não desonrar, né? Hoje nós vivemos um mundo que todo mundo copia e a gente não cita o autor, né? Essa questão de saúde emocional vem muito, começou a sair desde a década de 70, década de 80, mas foi em 90, em meados de 94, que um famoso escritor, e se eu não me engano ele é psiquiatra, Daniel Goleman, lançou um Tá. livro com esse termo, né? Inteligência emocional. Aliás, o Daniel Goleman fica aqui uma. Não tem nenhuma relação comigo com o Rômulo, mas ele é um autor muito interessante. Tem livros como Foco, por exemplo. Vale a pena ler, vale muito a pena conhecer e vale a pena trilhar esse caminho tão importante. Mas, Rômulo, me diga, você tem alguma dica prática e fácil para a Bom, pessoa eu manter a sanidade, manter uma saúde, uma isso. boa saúde emocional? Eu divido a saúde emocional, a inteligência, na verdade, a saúde emocional, falando de saúde emocional, você tem que ter muito autoconhecimento. E aí eu acredito que você fazer isso sozinho vem o desafio. Então eu acredito que todo mundo precisaria ter sim um terapeuta, eu acredito que a sociedade em si precisa olhar muito para isso. Precisa ter um Tá. psicólogo, um terapeuta, para que te ajude nesse trajeto, né, do autoconhecimento. Você fazer coisas que te dão prazer, você entender o que faz sentido na sua vida, para você e o que não faz, né? A gente está muito cansado de querer ser aceito na sociedade, de querer ser incluído em alguns meios que não fazem sentido para você, né? E aquilo Dando, gera uma emoção contrária, uma emoção negativa muito forte. E as pessoas ficam doentes por causa disso. dando um exemplo rápido,
pessoa quer fazer bonito para os outros, vê todo mundo colocando umas fotos maravilhosas na rede social, quer fazer isso também, acaba deixando de lado aquilo que ela realmente gosta, aquilo que ela realmente aprecia, para viver a vida dos outros, para viver um sonho que não é dela. Então, essa questão do autoconhecimento é importantíssima, porque todo mundo tende a acabar entrando em si mesmo e descobrindo dentro da sua pedra interna os vários diamantes que ela tem. E todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Isso é natural da vida humana. Mas, Rômulo, explica um pouco melhor, porque a gente vai se autoconhecer e a gente percebe quais são as características da nossa inteligência emocional. Então, fala um pouco sobre ela, por favor. Nós temos o Daniel Goleman coloca 5 pontos da inteligência emocional, né? O primeiro deles é o autoconhecimento, como a gente falou, da saúde mental. Você conhecer e validar os seus sentimentos, que é o autoconhecimento. E aí a gente coloca como 4 sentimentos principais do ser humano, né? Que é a raiva, tristeza, alegria e medo, né? Esses 4 sentimentos que você sente no dia a dia, né? A raiva, nós somos ensinados que ela é negativa e não necessariamente, né? A raiva ela é uma energia forte. Ela, desde que usada para algo negativo, para algo agressivo, foge do controle, né? Então, aí ela é maléfica, mas a energia da raiva, ela pode ser uma energia que pode quebrar as barreiras, pode falar assim, olha, não, chega, eu não quero mais isso para minha vida. Então, uma energia mais positiva. Metaforicamente, Isso. Eu estava assistindo uma palestra e estava falando da ira. E a ira é a mesma coisa que a raiva. Assim. Isso. E estavam mostrando exemplos de ira positiva. E um exemplo bíblico, e não tem nada de religioso, é só porque está na Bíblia, é um exemplo quando Jesus Cristo expulsa os vendilhões do templo, ele se toma de uma raiva positiva, porque ele estava Exatamente. querendo depurar o templo, a casa do pai dele, de influências externas. Então, nós falamos da raiva e aí a gente vai para o medo, né? O medo foi ensinado na sociedade que o medo é ruim, mas o medo ele é bom. O medo ele é um aviso para você de que algo está em desconforto. Metaforicamente falando, é como se fosse uma placa de pare, né? Quando você chega na esquina da rua, tem uma placa de pare, a placa não está falando para você não vá adiante, ela só está falando pare, observe, analise o lado esquerdo e o lado direito, metaforicamente falando. E aí você decide se você escolhe ou não. Então a gente brinca que se der medo, vai com medo. Você sabe, Rômulo, eu tenho um grande amigo, o comandante Luca, que ele até escreveu um livro que chama O Negociador, que deu base para uma série da Amazon, Negociador, agora recentemente. E ele sempre fala isso, porque ele é coronel aposentado da Polícia Militar, criador do GART em São Paulo, e ele fala: a coragem é diferente da temeridade. E o medo jamais pode gerar imobilidade, tem de gerar precaução, o cuidado, mas nunca a imobilidade. Você não pode ficar paralisado pelo medo. Sim, sim. Por exemplo, nós falamos do medo, né? Nós falamos da raiva, nós falamos do medo. A alegria, né? A alegria é muito importante você ter e você ver o que te faz feliz, te faz alegre, mas também é importante você entender que ela não dura para sempre. Se você e tem pessoas que até por problemas emocionais têm crises de riso. Isso não significa que ela está 100% feliz, né? Então, a alegria é você entender que, às vezes, até num desconforto, você pode se sentir alegre, né? E aí,
a gente passa, além da alegria, a gente passa para a tristeza. E assim como é o oposto da alegria, é você entender que nem toda tristeza ela é para sempre. E você analisar e reconhecer os seus sentimentos, o porquê você está sentindo, né? As pessoas, o grande problema das pessoas é que elas não reconhecem os seus sentimentos, né? Então, metaforicamente falando, é como se ela fosse jogar, ela tem medo de reconhecer o que ela está sentindo, e ela joga aquela sujeira emocional, metaforicamente falando, para debaixo do tapete. E aquilo vai acumulando, vai acumulando. Quando ela levanta o tapete, todas aquelas sujeiras acumuladas vêm à tona. Aí vem os males emocionais, as crises de ansiedade, crises de burnout, depressão, enfim, uma série de coisas. Sei, e que inclusive estão assolando o mundo inteiro. E você falou, você comentou que isso piorou bastante na pandemia. Eu gostaria de você falasse da relação da pandemia com isso, ou, de certa forma, da solidão que a pandemia nos trouxe. Sim. O ser humano, ele foi feito na sua essência para se relacionar, para andar em grupo, né? E aí, pegando um gancho até antes da pandemia, porque muitas pessoas estão com problemas emocionais, porque elas estão cada vez mais presas num amiguinho aqui que eu estou mostrando o celular, né? Então, assim, e elas esquecem de se relacionar, né? Quantas vezes, André, nós não vamos, às vezes, jantar em algum restaurante, você vê um casal jantando ou amigos jantando, todo mundo na mesa com o celular. Isso causa uma exclusão, né? Uma exclusão de momento, né? Então, as pessoas na pandemia se foram obrigadas, né, a se excluir socialmente. O que melhorou um pouco e amenizou um pouco foi o fato da digitalização permitir isso que nós estamos fazendo. Mas o ser humano ele precisa dessa proximidade, desse contato, desse presencial. Então, a ausência disso causa muitas questões, muitos problemas, né? A gente vê hoje crianças até na pandemia. Tem muitas crianças, inclusive, eu tenho um afilhado que teve um pouquinho esse problema, esse atraso na fala. Por quê? Ele nasceu na pandemia. Então, ele não se relacionava com outras crianças. E aí foram tentar diagnosticar com várias coisas, com várias questões, mas foi ele voltar a ir para a escola, voltar não, começar a ir para a escola, se relacionar melhora, com né? Crianças, e hoje está uma matraca, está falando mais que... Você sabe que eu sou conselheiro de várias instituições e algumas delas são escolares também. E esse foi um fenômeno que a gente presenciou bastante. Isso foi muito frequente. Mas então, Rômulo, o que a gente pode retirar de tudo isso que você está falando, desde as vendas, passando pela inteligência emocional e tudo mais, que os grandes problemas de saúde emocional que estamos vivendo é da falta de conexão com os outros, com os diferentes. Se nós nos encastelamos na nossa cômocha, a gente não percebe o outro. Se a gente não percebe o outro, a gente acaba se afundando em vários problemas. Quando a gente fala de inteligência emocional, rapidamente eu falei do primeiro passo, né? Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. O segundo passo é a autorresponsabilidade, né? Que é autogestão, autorresponsabilidade. O que eu faço com aqueles sentimentos, com aquilo que eu sinto na hora, naquele momento? Se às vezes eu recebo uma pancada emocional e eu respondo do mesmo jeito, ou se eu entendo que de repente aquilo não é para mim, eu não quero aquele sentimento para mim, aquele momento. Então, eu saio fora. Depois que a gente fala da autorresponsabilidade, eu tenho a empatia. O que é empatia? Algumas pessoas colocam como se colocar no lugar do outro. E aí eu trago uma outra definição complementar, não estou falando que isso é errado, mas é o seguinte, nós somos indivíduos, cada um de uma forma.
eu não posso me colocar no lugar do outro, porque eu não tenho as vivências que o outro teve, eu não passei por o que o outro passou, né? Com a minha visão, com o meu óculos, né? Metaforicamente. Então, a empatia nada mais é do que eu ter conhecimento de que eu sou um indivíduo, de que o outro é um outro indivíduo, que ele tem uma outra história, que ele teve traumas, que ele teve medos, alegrias, inseguranças, e que sim, a opinião dele, a vida dele é respeitada, né? Se nós praticarmos muito mais esse respeito e essa inclusão, esse entendimento de que a visão do outro também pode ser validada, por mais que eu não concorde, né? O mundo não teria tantas guerras como ele tem. Ele não teria tantas brigas como ele tem, né? Por causa dessa diferença. Tem uma entrevista que eu fiz aqui no Vozes pela Inclusão, Romulo, com a Melina Lazar, que é uma astróloga super simpática, muito legal. E ela, além de astróloga, ela é uma grande terapeuta também. E ela fala da teoria dos espelhos, que é uma teoria até do Lacan. E ela fala assim, a gente só se reconhece vendo os outros, então a gente só sabe os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos vendo os outros. Quando a gente olha para o outro, é como se a gente estivesse vendo um espelho. Então, parte desse autoconhecimento está em se conectar com todos os outros, sem qualquer tipo de reserva, preconceitos. Exatamente. E o quinto ponto da inteligência emocional é exatamente isso. Quando eu me autoconheço, quando eu tenho autorresponsabilidade, quando eu tenho empatia, eu tenho uma capacidade de me relacionar melhor com as pessoas, né? Então, assim, você vê que é um quebra-cabeça que uma coisa vai linkando com a outra para um bom funcionamento do relacionamento. É assim mesmo, e uma coisa acaba influenciando na outra. Se você não se conhece, você gera problemas em toda outra cadeia. Mas, Rômulo, foi um prazer enorme falar com você. André, se você me permitir, desculpa só uma coisa, eu gostaria de contar uma metáfora. Pode contar, por favor. Para a gente encerrar, né? Como começa toda a história desde a nossa infância, André? Era uma vez. Isso, exatamente. Então vamos lá. Era uma vez um mundo muito distante de nós, o reino da alegria. Tá. Esse reino, todas as pessoas viviam de maneira alegre e felizes. Só que para que esse reino funcionasse em boa harmonia, era necessário que chegasse para todos os seres do reino o mel da alegria. Esse mel deixava todo o reino muito feliz e alegre. Certa vez, o rei, quando abriu os olhos, percebeu que o reino não estava mais tão alegre, ele não estava mais tão colorido, ele estava ficando um pouco cinza, um pouco apático, os seres estavam tristes, os peixes já não nadavam mais, os animais terrestres já não andavam mais, os animais que voavam já não voavam mais. E ele ficou desesperado, se viu desesperado e foi falar com a abelha rainha. Poxa, o que está acontecendo que o reino está triste? Né? Quando ele foi falar com a abelha rainha, ela prontamente reuniu todas as abelhas. E aí estavam todos num polvoroço. Umas brigando com as outras e numa grande discussão. A abelha falou, gente, o que está acontecendo que o mel não está chegando nos seres vivos? Por que está acontecendo? E aí tinham dois grupos de abelhas se degladiando, né? Umas um pouco mais fortinhas, falando assim, abelha rainha, pois nós somos fortes e as abelhas que são magrinhas, elas não levam tanto mel. Já as abelhas mais
magrinhas, menos robustas, indagavam a grande abelha rainha. Poxa, abelha rainha, mas nós somos muito rápidas e essas abelhas aí mais fortinhas, elas são muito lentas, né? Então nós somos melhores. E o grupo de cá falando, não, nós somos melhores. Sim. E aí ficava aquela briga, aquela discussão. Prontamente a abelha rainha chegou à conclusão e disse para elas, olha, todas vocês são muito importantes para o funcionamento do nosso reino. Vamos fazer o seguinte, as abelhas mais robustas, elas vão carregar mais mel em lugares do reino mais distantes. Assim, elas demoram um pouco mais, mas elas conseguem chegar, esse mel consegue chegar em povoados mais distantes do nosso reino. As abelhas mais rápidas, elas vão levar menos mel, mas elas vão em lugares mais próximos aqui da colmeia. Assim, ela consegue levar o mel e voltar. E assim elas fizeram, o reino voltou a sorrir, a ter cor, todos os seres vivos voltaram a o seu bom funcionamento. Essa metáfora foi feita por um filósofo contemporâneo chamado Rômulo Gambardella, que vai ser lançado logo, logo no meu livro. Eu estou lançando um livro de metáforas de histórias. Sim. E espero que... O que você acha, André? Me fala da sua parte. O que você tirou como essa metáfora? Eu vou responder contando uma outra metáfora, uma outra história para você. Olha que legal. E depois eu faço a conclusão. É o seguinte. Você conhece a história da cigarra e das formigas, não conhece? Você podia contar para a gente? Eu não... Conta você, porque eu conheço a história, mas eu não lembro todos os passos. Não, só vou contar bem rapidamente. Num jardim, as formigas ficavam trabalhando e a abelha, durante a primavera, a cigarra, só cantando e fazendo festa. E a formiga sempre falava para a cigarra, olha, guarda alguma coisa, você não pode fazer tanta festa, tem que trabalhar, porque o inverno vai chegar, quando o inverno chegar não vai ter alimentos e tal. Bem, a cigarra continua cantando, porque é da natureza da cigarra. A cigarra faz isso, a cigarra não acumula igual a formiga. E a formiga sempre ralhando com a cigarra. E eis que o inverno chegou, a cigarra realmente passou fome e a formiga foi para a toquinha dela. Daí bateu um belo dia na porta da formiga a cigarra. Deixa eu ficar aqui com vocês têm comida, não tem nada. Daí a formiga falou assim, eu falei para você trabalhar, juntar suas coisas e tal, porque o inverno ia chegar, você não me deu ouvidos. Eles conversaram, no fim a formiga falou, tá bom, fica aí, fica com a gente. Você sabe que aquele foi o inverno mais feliz da vida das formigas, porque a cigarra, ela não trabalha como as formigas, mas ela faz um trabalho muito mais importante. Ela faz música, ela faz arte, ela faz graça. Então, as formigas se completaram com a cigarra. E a cigarra também, porque ela não trabalhava direito, ela precisava do alimento das formigas. No fim, todos ficaram mais felizes, tanto a cigarra como as formigas. A partir daquele inverno, não teve outro inverno que a cigarra passou longe do formigueiro. Essa é a história. Uau! Como todas se completam, e todos, para serem felizes, precisam se completar naqueles mais diferentes, que às vezes a gente acha que não estão fazendo as coisas direito. No fim, a sua história é bem parecida com essa que eu acabei de te contar. É bem parecida, porque mostra como os diferentes se completam, como no fim e ao cabo, no mundo, nós somos
todos partes de um grande quebra-cabeça. Cada um é só a pecinha que se encaixa no outro e forma uma imagem muito mais bonita. A gente só se completa olhando para os outros. Então, Rômulo, com essa história, com essa resposta, eu queria te agradecer demais por ter participado disso e queria te pedir para fazer algumas conclusões finais, para deixar uma mensagem para os amigos todos que estão nos assistindo, lembrando, mais uma vez, que o Clube de Assinaturas está à disposição de todos que quiserem. Vamos lá, Rômulo. Eu volto a falar, se eu fosse o pessoal que está assistindo, eu entraria e assinaria esse clube de assinaturas, que é incrível. Eu vou te falar que eu mesmo já vou assinar, viu? Posso, André? Pode sim. Mas vamos lá, Rômulo, suas considerações finais, por favor. Uma Bom, mensagem. eu agradeço muito esse papo, né? E é muito importante a todo mundo que está assistindo aqui, nós vemos vocês. Nós enxergamos vocês com a alma e com o coração. Então, é muito importante. A vida é um espelho, metaforicamente falando. Eu vejo muito isso. Tudo que você joga, você recebe. Você não pode jogar indiferença, jogar raiva, jogar sentimentos ruins e receber sentimentos bons. Então, se você quer ter uma vida digna, uma vida próspera, uma vida de mentalidade, uma vida de abundância, jogue amor, jogue prosperidade, jogue acolhimento. Todos nós temos o nosso papel no universo. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito. Nós fomos ensinados, erroneamente, na minha opinião, de que nós precisamos olhar para aquilo que nós não somos bons, para a nossa limitação em alguns sentidos, e muito pelo contrário. Eu acredito que nós temos que olhar para nossas exponencialidades, para aquilo que nós somos bons, para aquilo que nós fazemos de diferente no mundo. O que a gente não for bom, a gente deixa de lado. E é isso, o meu grande beijo no coração de todos. Quem quiser me seguir é Rômulo Gambardella, Gambá R na frente, dela com 2 L's, .oficial. Eu dou treinamentos corporativos, dou mentorias individuais e estou sempre aqui de pé, né? E as ordens para todo mundo que quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. Gratidão, meu irmão André, e me coloco sempre à sua disposição. E o seu site, Rômulo? Meu site é www.romulogambardella.com.br www.romulogambardella.com.br. E lá é fácil encontrar você para eventuais palestras, treinamentos? Muito fácil. Tem vários treinamentos disponíveis que já tem prontos. É só clicar lá e entrar em contato. Tem um e-mail. O e-mail é contato@romulogambardella.com.br. Mas no site tem um caminho bem fácil. É só clicar, entrar em contato lá e a gente vai ter o maior prazer de estarmos juntos nessa trajetória aí de todos. Então, muito obrigado, Rômulo. Eu agradeço demais, em nome do Diário PCD, do programa Vozes pela Inclusão. Agradeço demais e gostaria de deixar essa mensagem final para a gente se conhecer, para a gente perceber quais são as características mais saudáveis de nossa inteligência emocional. Nós precisamos nos conectar, nós precisamos enxergar os outros. Então, fiquem em paz, fiquem com Deus e vamos que vamos. Muito obrigado.